Muito bom dia, primos e primas. Como estamos? Sabadão. Sabadão é só para os? Fortes. Os fortes, exatamente. Sabadão é só para os fortes. Então, muito bom dia. Hoje, como foi acordar para vocês? Foi difícil? Foi fácil? Como que foi, galera? Hoje foi difícil pra mim. Foi difícil para você hoje, amor? Quase perdi a hora, né? É, cara. Mas eu aqui não perco a hora. Olha só. Galera, muito bom dia, tá? Hoje é sábado. Para quem participa dos desafios, geralmente vocês sabem que o que eu faço no final de semana é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu compromisso aqui, né? Você tem o seu compromisso. E eu sempre faço alguma coisinha diferente, né, no final de semana. Porque final de semana eu acho que é um momento de... eu acho que é nesse momento que a gente separa as coisas, sabe? Eu acho que é nesse momento que a gente separa as coisas, porque, cara, as pessoas elas tentam de segunda a sexta, e aí elas esquecem que todo mundo tenta de segunda a sexta, né? Elas esquecem que todas as pessoas tentam de segunda a sexta, né? Mas ninguém tenta de sábado e domingo, né? E aí a gente esquece que a maioria das pessoas tem um resultado que a gente não gostaria de ter. E se a gente quer ter o resultado que as pessoas não têm, a gente tem que estar disposto a fazer algo que elas não estão dispostas a fazer também, né? Faz parte, é natural. É natural, tá? Ó, como diria o meu amigo investidor das Arábia, é no final de semana que a gente separa os vikings dos meninos. Bom, só, antes de mais nada, olha só, meti esse cortezinho viking aqui. Skin the game total, né? Tô no meio de um desafio viking. Viking não, é nórdico. Vou botar inspiração nórdica de alguma forma, skin the game, tamo junto. Agora, amor, me conta uma coisa. Qual que é o grande mistério? Por que esses meliantes, eles ficam dormindo, babando até 5 e 6, quando dá 5 e 7, eles ligam o motor no cu? Acaba, eles conquistam. E quando acaba, eles dormem. É muito bizarro isso, né? Eu acho que pra eles isso faz parte do show. Faz parte da alegoria, né? Aliás, só uma coisa sobre atraso e acordar. Teve uma vez em todo o desafio. Pô, a gente deve ter feito... Quantas lives será, amor? Você acha que chega a 300? Nossa, acho que sim. Foram muitas. Vamos lá, chegou, sei lá, umas 300. Até vale aí pro meu time pra gente levantar quantas a gente já fez. A gente se atrasou uma única vez. Uma única vez. Foi quando eu entrei às 5 e 7. Olha só. Mas é isso. Hoje a live vai ser dividida da seguinte forma, gente. Vou passar aqui uma história de introdução, tá? Vou mostrar um conceito para vocês importante, tá? Vou lançar o desafio aqui pro meu time no escritório, cortar o cabelo todo mundo. Essa é legal, hein? Todo mundo igual um viking. Depois vou passar um método que eu utilizo para fazer negócio. Um método de 4 perguntas. Eu quero passar para vocês. Eu tenho certeza que de alguma forma vai te ajudar, tá? E depois vou encerrar com uma história interessante e vou dar um presente para todos vocês que estão aqui no sábado. E fica aqui porque esse presente que eu vou dar, ele é de graça e vai ser recolhido só por quem está aqui na live. Por quê? Porque vai ser recolhido só até às 7 horas da manhã. Beleza? Que é para premiar vocês. Então a maioria das pessoas nem sabem o que está acontecendo aqui. Vai ter gente que vai acordar e vai falar, porra, meu, eu também quero aquilo que o Bruno deu na live, mas não vai ganhar, é só para vocês que estão aqui. Beleza? Então presta atenção que vai ser importante. No final da live eu vou passar para vocês esse direcionamento. Combinado? Quem está aqui comigo desde o primeiro dia? Manda o soquinho ou a maçãzinha aqui, quem tá comigo desde o primeiro dia. E aliás, ó, eu vi pouca mãozinha assim hoje, hein, galera? Vamos compartilhar. Clica aqui e manda para 5 pessoas. É isso que faz o nosso desafio girar. E obviamente hoje, sabadão, menos gente, só os fortes. Tamo junto? Vamos para cima. Boa live para todo mundo. Frase do dia. Frase do dia hoje. Só acorda com oportunidade quem não dorme com ilusão. Olha isso.
só acorda com oportunidade quem não dorme com ilusão. Hoje é final de semana, menos pessoas elas vão vir para a live, né? E a verdade, gente, é que essas pessoas são iludidas. Por quê? Obviamente, né, eu digo como uma força de expressão, né? Mas por que eu acho que essas pessoas, no geral, são iludidas? Porque elas acreditam que só existe oportunidade de segunda a sexta. Né? Não, de segunda a sexta é a oportunidade, de final de semana não. De final de semana não. Né? E a verdade é que se você busca as oportunidades em ocasiões convencionais, você só vai ter, obviamente, resultados convencionais. Certo? Então, assim, parabéns para você que esteve comigo aqui na live desde o começo. Parabéns você que está desde o primeiro dia. Parabéns que você, mesmo com sono, acorda. Parabéns que você, mesmo num momento difícil da sua vida, você faz um sacrifício. A gente falou sobre sacrifício no primeiro dia. Parabéns para você que consegue acordar 4 da manhã em alguns estados, 3 da manhã. Eu vi gente em outros países aqui também acordando 1, 2 da manhã. Parabéns para vocês que fizeram isso, tá? Parabéns. Especialmente, num dia como ontem, que eu cuspi conteúdo técnico, assim, pra caramba, um monte de princípio, arca, o dracar, convexidade, risco, retorno. Parabéns. Não é fácil. Não é fácil. Mas assim, esse negócio de que sucesso, grana e tal é fácil, não é. Não é de fato. Quem vende isso por um motivo, né? E não é o meu, ok? Então eu vou contar uma história. Tem a história de um cara chamado Stephen Paul. Stephen Paul, tá? Qual que é a história do Stephen Paul? E aí vocês vão traçar um paralelo aqui, vocês vão pegar. Tem uma pegadinha na história do Stephen Paul. Olha lá. O Stephen Paul abandonou a faculdade. Beleza? Stephen Paul abandonou a faculdade. Ele chegou a consumir muita droga. Muita droga. Pensa, muita droga. LSD, um monte de coisa. Muita droga. O Stephen Paul. E aí Stephen Paul, ele se uniu com um amigo. Imagina, juntou com um amigo, pegou uma garagem e começou a montar uma empresa na garagem. Olha que louco. E aí Stephen Paul, ele é uma pessoa muito difícil, meu. Muito ruim com gente. Muito ruim com gente. Ele incomodava os funcionários, ele era ríspido, era ignorante. Os funcionários da empresa que começou na garagem começaram a ficar insatisfeitos, pediam demissão, iam para o concorrente, levavam toda a expertise que ele tinha construído. Stephen Paul não tinha contratos. Aí Stephen Paul teve uma filha aos 23 anos e ele negou a paternidade dessa filha. Tá? Aí ele largou a mulher dele e a mulher dele teve que se sustentar com ajuda social, gente. Depois o Stephen Paul lançou um monte de produto na empresa dele. O que aconteceu? Foi um fracasso, errou em tudo, velho. Ele errou em tudo. Deu tudo errado. Nada vendia, nada dava lucro, ninguém gostava, ele se ferrou. E aí, ele foi obrigado a fechar a empresa dele. Depois disso, ele deu uma última cartada. A cartada final do Stephen Paul foi investir em sistemas operacionais. Né? E aí, o que aconteceu aqui foi, o Stephen Paul errou em todos os momentos até ali. Todos os momentos, em tudo que ele fez na vida. Você tem noção? Tudo que ele fez na vida, ele errou. E ali ele acertou. Ele acertou em cheio. E deu tão certo que a empresa dele cresceu. Cresceu. Tá? E aí aconteceu uma série de coisas que culminaram em ele ser o Steve Jobs. Né? Então, olha só, quando a gente olha para o Steve Jobs hoje, a gente olha, que cara brilhante, né? Que empresa incrível. Eu estou fazendo agora uma live de um iPhone, né? De um produto, de um fruto do que veio dele, da linhagem do Steve Jobs. Tá? Só que qual que é a mensagem que eu quero que vocês captem? E tem uma coisa interessante que eu percebo no desafio, que muito do que a gente passa aqui é uma outra interpretação. Né? É uma coisa que às vezes estava na nossa frente, a gente não percebia até o falar. E quando a gente fala, fica claro, fica óbvio. E o que eu quero começar dizendo hoje é uma das mensagens mais importantes que eu carrego comigo. A mensagem é a seguinte. Na vida, a gente sofre uma pressão das pessoas que estão ao nosso redor. Né? A gente sofre uma pressão de estar sempre certo. Né? A gente sofre uma pressão de acertar, uma pressão de não poder errar. A gente faz isso em vários momentos. Né? A gente faz isso
A gente sofre essa pressão em casa, a gente sofre essa pressão, a gente sofre essa pressão no trabalho, a gente sofre essa pressão com os amigos. A gente sofre muita pressão de não errar, né? A gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito, cara. A gente tem que ser perfeito. Mas o ponto é, o que eu percebo da vida é que a gente não tem que se preocupar tanto com isso, porque no final das contas, se você olhar para todas as pessoas que de fato enriqueceram, as pessoas que de fato atingiram a liberdade de alguma forma, elas têm uma coisa em comum. Elas acertaram uma única vez. Elas acertaram uma única vez. Ou elas acertaram uma única vez, ou elas acertaram pouquíssimas vezes. Então, quando você sofre uma pressão de acertar sempre, não esqueça que conceitualmente isso não vai enriquecer ninguém, porque você não pode acertar sempre. Você não pode acertar sempre, né? Na verdade, o que enriqueceu todas as pessoas foi acertar uma única vez, né? Só que qual que é o grande ponto? O grande ponto é que se acertar uma única vez é o que enriqueceu todas as pessoas, né? Como que eu faço então para identificar o que é essa grande oportunidade? Aí as pessoas dão conselhos. Você precisa acertar mais do que errar. Faz sentido isso aqui? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. O que faz sentido é você acertar melhor do que errar. É você fazer com que um acerto seja muito grande. É você fazer com que o conceito de ANSA, que eu passei ontem, aplicado aos investimentos, venha para os negócios também. O Ronald falou aqui, pô, desde pequeno a gente é ensinado a não errar. Né? A escola nos pune por errar. Exatamente, a escola nos ensina tudo errado. A escola nos ensina negócio. Pelo contrário, ela nos ensina a ser um bom funcionário, a ser um escravo por toda a vida. Né? A história faz isso. Então a grande mensagem é que você precisa buscar oportunidades convexas na sua vida. Tá? Foi isso que me enriqueceu, foi isso que enriqueceu todas as pessoas que eu conheço. Né? Não foi a consistência, não foi a consistência de acertos, não foi a consistência de você tomar a decisão certa toda hora. Foi a decisão certa de você entrar numa grande oportunidade que multiplicou tudo que você faz, que multiplicou seu talento, que multiplicou seu dinheiro ou algo do tipo. Tá? Então não ache que se basear na escola ou no ensino tradicional vai fazer isso. A escola ajuda, desde que você complemente isso com um pouco do mundo que eu estou apresentando para vocês ou que muitos de vocês já estão inseridos. Tá? Então vamos lá. Se a gente identifica que eu preciso acertar poucas vezes e não muitas vezes, significa que eu preciso aproveitar oportunidades. E se eu falo de oportunidades, como que eu entendo então qual é o método para eu aproveitar de fato uma oportunidade no mundo dos negócios? Né? Como que eu posso fazer para que isso aconteça? Bom, primeiro ponto que eu queria que vocês anotassem. As grandes oportunidades, elas geralmente vêm junto do caos. Tá? Elas vêm acompanhadas junto do caos. O caos traz as melhores oportunidades. Tá bom? Então pega isso aqui. Ó. O caos ele vem acompanhado das melhores oportunidades. Beleza? No caos, a realidade ela se descola da racionalidade. Beleza? O que é racional? Racional é o técnico, é o que faz sentido. Né? O que é real? Real é o que é. Né? Então, quando a gente descola o que faz sentido do que é, a gente encontra uma oportunidade. Mas isso acontece quando? Quando os efeitos emocionais das coisas são muito fortes. E eles geralmente acontecem em que momento? Durante o caos. Tá bom? Então você tem aqui a racionalidade e a realidade. Elas se descolam. É nesse momento que aparece uma grande oportunidade. Tá? E o ponto é que grandes oportunidades, elas aparecem ao seu redor o tempo todo. Né? E às vezes você não estava enxergando. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você... eu já dei esse exemplo algumas vezes, tá? Imagina que você tem uma esposa, ou você é a esposa, ou você é a mulher e você ficou grávida. O que acontece no momento que você ficou grávida? No momento que você ficou grávida, você começa a enxergar uma série de mulheres grávidas ao seu redor. Certo? Existem mais mulheres ficando grávidas? Não. É porque agora isso faz parte da sua realidade, do seu foco, e você começa
a enxergar isso ao seu redor. E quando você começa a enxergar isso ao seu redor, vira uma realidade para você. Né? Já era uma realidade, mas vira para você. Então por isso que eu digo que se você simplesmente pensar sobre isso, você deve começar a melhorar o seu filtro para que você perceba coisas descoladas da realidade. Tá bom? O ponto é muito mais fácil você encontrar oportunidades em momentos de crise, em momentos de desespero. Tá? É isso que acontece. Então eu vou te dar um exemplo. A gente, na Finclass, a gente soltou na quinta-feira, tá? Na quinta-feira a gente soltou a Finclass do Martin Scobbari. O Martin Scobbari, assim, o Martin Scobbari para mim é uma das melhores Finclass que a gente lançou. E o Martin Scobbari é um dos maiores investidores do planeta. Né? Ele é sócio da General Atlantic. Ele comprou a XP Investimentos lá atrás. Ele comprou a Hotmart. Ele comprou a Gympass. E comprou um monte de coisa. Tá? E aí, ele dá um exemplo de quando isso acontece. De quando a realidade é descolada da racionalidade e você aproveita oportunidades. Então ele dá o exemplo do próprio Elon Musk. Então, o Elon Musk, por exemplo, ele deu um grande salto na Tesla, um grande salto que tem a ver com isso. Mas poucas pessoas aqui sabem. Né? A General Motors, ela fundou, né, a primeira fábrica de baterias com uma tecnologia diferente. E a General Motors tinha investido $1 bilhão, beleza? Então pensa, a General Motors, né, a GM, tinha investido $1 bilhão. $1 bilhão, tá? Montou a fábrica. Veio a crise, ela se ferrou. O que aconteceu? O Elon Musk olhou para a racionalidade, que era, essa é uma fábrica onde foi investido $1 bilhão, e aí ele olhou para a realidade. A realidade foi, essa fábrica estava sendo vendida por $48 milhões, porque a GM estava precisando de dinheiro nessa ocasião. Então, o caos trouxe a realidade para um patamar muito diferente da racionalidade. Então, ele pagou 48 milhões em algo que foi investido $1 bilhão. Sacou? Então, isso daqui é um exemplo de pessoas surfando o caos. Elon Musk existe num cenário de caos ali na Tesla. Foi isso que permitiu, né, tudo acontecer. E aí eu vou te contar uma outra historinha aqui. A história de um homem desempregado. Tá? A história de um homem desempregado. Olha essa história. A gente teve uma crise em 29 nos Estados Unidos. Tá? Então a gente teve uma crise em 29. E aí, cara, o que aconteceu foi, essa pessoa ficou desempregada. Muita gente ficou desempregada. Né? A gente fala de crise e sobre o lado de saúde, puta, o Covid foi horrível, né? Sob a ótica de economia, a crise de 29 foi bem pior. A crise de 29 sob a ótica de economia foi bem pior. Assim, realmente o país foi destruído. Foi destruído. Né? E o que aconteceu foi esse pai, né? O Charles Darrow, estava desempregado e falou, cara, que isso, cara? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu estou desempregado. Olha lá, ó. Roberto falou que é aniversário dele hoje. Parabéns, Roberto. Feliz aniversário, cara. Tem mais alguém que fez aniversário hoje? E aí, crise 29. Aí tinha o Charles Darrow, ele tinha filho, tá desempregado, precisa sustentar a família. Ele falou, caralho, o que eu faço, velho? Como que eu faço? Né? E aí teve um dia que ele se recordou de um passatempo no trabalho. E aí era um joguinho, né? De negociação de imóveis e etc. Ficava brincando e tal. E aí ele falou, eu vou brincar aqui com os meus filhos, né? E aí o Charles, ele foi lá, pegou uma toalha de mesa. Ele pegou uma toalhinha de mesa. Ele desenhou uma cidadezinha com casinha, com prédio, um monte de coisa. E aí ele definiu algumas regrinhas. Aí ele pegou com os filhos dele, começou a jogar e começaram a se divertir. Né? E aí as crianças amaram. Aí ele testou com os vizinhos, amaram. E aí ele falou, quer saber? Deixa eu fazer um negócio maior. Aí ele sonhou grande. Aí ele falou, e se eu pegar e aproveitar esse momento em que as pessoas estão quebradas e sonhando em se erguer, e eu proporcionar um joguinho para elas fazerem isso. Né? E aí ele começou a desenvolver esse jogo.
Aí foi numa empresa, na época chamada Parker Brothers, uma empresa muito grande, era a maior fabricante de jogos na sua cidade. Pense que não era um mundo tão globalizado, tá? E o que começou a acontecer foi que, cara, ele fez ali 5.000 tiragens e vendeu tudo. E vendeu tudo desse joguinho. E aí não demorou muito, a fama dele foi crescendo, até que ele foi procurado pela empresa para fazer um negócio muito maior. Aí ele vendeu muito, e estima-se que até hoje esse jogo tenha vendido 1 bilhão de cópias, né? Quem que é esse cara? Esse cara é o fundador do Monopoly, né? O Monopoly que já deve ter sido jogado por mais de 1 bilhão de pessoas. Lembrando que no mundo a gente deve ter o quê? 8 bilhões de pessoas? Será que é isso? 7, 8, 9 bilhões? Sei lá. Um número desse. Muita gente já jogou Monopoly alguma vez. Você já jogou Monopoly alguma vez aqui? Então veja só, o Charles, ele estava desempregado, estava numa crise, e aí ele olhou um pouco ao seu redor, percebeu o que estava acontecendo e fez. Tá? Isso foi incrível. Isso foi incrível. Né? Então ele acertou uma vez na vida. O resto, cara, foi uma vida pacata e ele precisou acertar uma vez grande. Tá? Então a lição aqui é, as maiores crises, quando olhadas do jeito certo, elas podem se mostrar como grandes oportunidades. Cara, eu vou te mostrar como eu fiz isso. Né? Daqui a pouco eu vou te mostrar um método muito simples de como eu tomo uma decisão. E que me ajudou durante a crise com um case real. Tá? Então, o que é o segundo ponto aqui que a gente precisa pensar? O primeiro é caos. Né? O caos, quando distorce a realidade da racionalidade, é quando surge oportunidade. E a gente precisa de algo externo rolando como uma crise. Tá? Segunda coisa, você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Então, tem uma história de um político britânico. Ele era odiado e desprezado pela maioria das pessoas. E ele apoiou uma operação fracassada. E ele teve que renunciar ao seu cargo e foi afastado da política. É um cara que foi assim, escorraçado da política. Né? E durante muito tempo ele não conseguiu ser relevante. Ninguém ligava para ele, as opiniões dele não eram importantes. Quando ele dava uma opinião, ninguém ouvia. Ele era humilhado, até que chegou 1930. Quando chegou 1930, ele tinha muito tempo livre, ele lia pra caramba e começou a estudar sobre o que estava acontecendo na Alemanha. O que estava acontecendo na Alemanha? Hitler. Né? O Hitler era uma grande ameaça para o país. E aí ele começou a estudar, começou a se posicionar e nada acontecia. Aí em 1938... o Hitler, ele anexou a Áustria à Alemanha. E aí o bicho começou a pegar, né? Pô, isso daqui já estava tomando proporções muito grandes. Esse político era renegado por todo mundo, ninguém ouvia mais ele. E aí ele começou a falar do Hitler, e aí ele foi incitado, né? Foi notado, né? Como que incitava violência, guerra, foi fracassado de novo. O Brasil, ninguém queria ouvir ele, o país não queria ouvir ele. Né? E aí quando o Hitler invadiu a Polônia, aí tudo ficou claro. Né? Winston Churchill estava certo. Então esse cara era o Winston Churchill. Ele se tornou um dos mais importantes políticos da história e ele se tornou o primeiro-ministro inglês, depois de ter sido fracassado e humilhado. Tá? Então o que a gente percebe de novo? Que todas as histórias de alguém bem-sucedido, elas carregam geralmente muito erro, muito fracasso, muita dor, né? E um momento de luz traz um grande resultado. E esse momento de luz, ele vem misturado do momento de caos, sempre tem um momento de caos, junto com uma preparação anterior. Porque quando aparece, né, alguma oportunidade, você precisa estar pronto para aproveitar. Então eu, por exemplo, eu tive uma oportunidade simples que apareceu, que foi de gravar com o Chris Gardner da Procura da Felicidade, né? Eu só consegui gravar com ele porque eu cheguei no local de gravação 4 horas antes ou 5 horas antes, né? Eu estava pronto. Eu estava pronto, ele olhou para mim e falou, caraca, olha só, o moleque chegou cedo e veio gravar comigo, né? Então eu peguei uma oportunidade, cara, que apareceu, eu estava pronto, foi um momento de caos em que tudo deu errado naquele momento, os horários todos se embananaram e, cara, aconteceu, né? Então, geralmente, as oportunidades, elas têm que ser aproveitadas, né? E aí, eu vou te mostrar como identificar uma oportunidade nos negócios, com 4 perguntas.
Tá? Isso é uma coisa que a gente usa internamente aqui no Grupo Primo. Tá? E eu quero só te lembrar que você não precisa aproveitar todas as oportunidades. Você não vai ficar rico aproveitando todas as oportunidades ou ganhando todas as vezes. Você vai ficar rico dando uma grande tacada e é isso que vai te ajudar. Mas é uma grande tacada que, obviamente, eu vou dizer que é a semente de ouro. É uma grande tacada que é a semente de ouro. Tá? Então, quer ver um negócio? Olha só. Deixa eu fazer uma analogia antes de eu mostrar para vocês o que eu quero mostrar. Imagina o seguinte, ó. A oportunidade é essa maçã aqui. A oportunidade é essa maçã, é a maçã de ouro. A maçã de ouro é muito importante para a mitologia nórdica. Tá? É muito importante para a mitologia nórdica. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre a história da maçã na mitologia nórdica. Mas eu quero que você lembre e imagine o seguinte. Teve uma live que eu peguei uma maçã. Eu pedi para todo mundo trazer uma maçã na live. Todo mundo trouxe uma maçã. Aí eu olhei para a maçã e falei, essa maçã contém um segredo. Aí a galera, pô, mas qual o segredo? Eu falei, é simples, ó. Se a gente abrir uma maçã, a gente vai descobrir que existem várias sementes dentro da maçã. E quando a gente abrir a maçã, saberemos exatamente quantas sementes tem dentro. Mas a gente nunca vai saber exatamente quantas maçãs existem dentro dessa semente. O que isso significa? Isso significa que a semente ela tem o potencial de multiplicação infinito. É uma semente que vai te gerar muito mais. Então lembra da história do produtor e do consumidor? O produtor, ele produz. O consumidor, ele compra o fruto do produtor. Se o produtor tem a semente, ele não para de plantar, ele não para de vender o fruto. Do outro lado, o consumidor, ele não para de consumir, vira um escravo. Quando a gente está falando da oportunidade, a gente está falando, não é uma tacada. Por exemplo, não é você pegar e colocar todo o seu dinheiro em uma oportunidade de negócios e ou você ficar rico ou você quebra. Não é você pegar todo o seu dinheiro e colocar numa roleta russa. Não é você pegar todo o seu dinheiro e você fazer um único day trade, uma única operação alavancada para ver se você ficar rico ou não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você, como oportunidade, pegar uma semente de ouro. Imagina que aqui você tem uma maçã de ouro, ela gera sementes de ouro. Então você precisa pegar uma semente de ouro. Como que você faz para identificar uma semente de ouro no mundo dos negócios? São 4 perguntas, eu quero que você anote e se prepare. Tá? Primeira pergunta. Existe alguma barreira de entrada nesse setor? Existe alguma barreira de entrada nesse setor? Então você está no negócio, você gostaria de entrar no negócio, você quer ganhar dinheiro, você tem alguma ideia, você tem algum grande talento. Existe alguma barreira de entrada nesse setor? A resposta deve ser sim. Tem que existir barreira de entrada no setor. Se não existe barreira de entrada no setor, tá fudido. Por quê? Porque se não tem barreira de entrada, a margem é menor. Sacou? Se não tem barreira de entrada, a margem é menor. Então precisa ter barreira de entrada. Tá bom? O que eu estou falando aqui é o seguinte. É o jeito primo de fazer negócio, tá? Não estou falando que é uma regra do mundo. Quem sou eu para cagar a regra? Eu estou falando que é o meu jeito de fazer negócio, é o jeito dos meus sócios fazer negócio, é o jeito da minha empresa de fazer negócio, é o nosso jeito de fazer negócio. Tá bom? Primeira pergunta, tem alguma barreira de entrada? Tem que ter. Beleza? Eu vou passar por todo o frame, depois eu vou mostrar uma decisão que a gente tomou. Tá? Usando exatamente esse frame. Segunda pergunta. Existe alguma empresa dominante nesse setor? Isso é importante pra caramba. Existe alguma empresa dominante nesse setor? A resposta precisa ser que não. Como identificar essas barreiras? Tem vários tipos de barreiras. Então, quando você olha para forças de Porter, por exemplo, você tem uma série de pontos a se olhar dentro disso. Eu não vou aprofundar agora, tá bom? Aliás, isso daqui é até uma oportunidade para o treinamento que eu vou lançar segunda-feira, né? Mas
Vamos lá. Esse frame já vai funcionar para vocês. Então, segunda coisa. Existe alguma empresa dominante? Não pode existir uma empresa dominante. Se existir uma empresa dominante, imagine o seguinte, essa empresa vai ter muito mais caixa que você, ela vai ter muito mais dinheiro para queimar. Se ela tiver muito mais dinheiro para queimar, você vai ter que estar disposto a pagar muito caro pelo cliente, né, para poder captá-lo, ou começar muito pequenininho e talvez demorar para pegar tração. A resposta tem que ser que não. Tá? Terceira pergunta. Esse mercado, ele é um mercado crescente? Ele é um mercado crescente? Então, pensa, eu vi aqui Coca-Cola. Porra, como que você vai... Pô, Coca-Cola não é dominante. Você vai querer brigar com a Coca-Cola? Pô, faz sentido você querer lançar um refrigerante agora, sem ter expertise nisso? Porra, caralho, né? Olha, briga, sabe? Briga de foice, cara. Então, terceira pergunta. Ele é um mercado crescente? Se ele não for um mercado crescente, você não vai conseguir captar recursos. Por quê? Porque ninguém quer investir no mercado que não é crescente. Você não vai poder fazer projeção direito. Você vai ter que brigar com o market share que já existe. Você vai ter que converter clientes que já são clientes de algum outro lugar, ao invés de conquistar mercado fácil, que é mercado novo, né? Então, o mercado é crescente? Ele deve ser que sim. Se não for crescente, de novo, margem vai ficar mais baixa. Tá? E quarta pergunta nesse nosso frame. O mercado já sofreu disrupção tecnológica? Se o mercado já sofreu disrupção tecnológica, a resposta deve ser o quê? O que vocês acham? Vocês acham que o mercado já deve ter passado ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Você acha que o mercado já deve ter passado por disrupção tecnológica ou não? Aí teve uma prima que falou assim, putz, não sei se eu concordo, né? Porque a Cacau Show, como que ela foi criada então? Primeiro, isso daqui é o meu jeito de fazer negócio. E como consequência, o que você vê? Quando você vê uma Cacau Show, uma empresa dessas, incrível, eu admiro demais a Cacau Show, tá? Demais. Mas a margem do segmento, a margem do setor é alta ou é baixa? A margem geralmente é mais espremida, né? Então, para mim, como filosofia, eu quero mercado de margem alta. Ué, eu quero mercado de margem alta. É o meu jeito de fazer negócio. A margem alta te permite errar mais, né? Se você tem a margem muito espremida, se você errou um negocinho, tá fudido. Se você tem a margem alta, caraca, você pode ser agressivo, você pode fazer promoção para cliente, você pode investir mais, você pode arriscar mais. Caraca. Então, para mim, o mercado já sofreu disrupção de tecnologia? A resposta tem que ser não. Por que a resposta tem que ser não? Porque, caraca, aí você quer brigar com Uber agora. Porra, e agora? Como que você vai brigar com Uber, cara? Dá para brigar? Claro que dá. Mas, cara, olha como vai ser mais difícil. O que eu quero? Eu quero encontrar um meio entre grau de dificuldade e resultado. Porra, pode dar muito resultado aqui, mas, cara, e o grau de dificuldade? Se for muito difícil, não é melhor você encontrar um lugar que é mais fácil e tenha mais prêmio para ser recolhido? Né? Então pensa, vou dar um exemplo para vocês. Finclass. Foi exatamente assim que a gente tomou a decisão. Então olha lá. Existe alguma barreira de entrada nesse setor? Pensando na Finclass? Existe, uma puta barreira de entrada. Existe barreira aos convidados que a gente tem. Existe barreira ao know-how que a gente tem de produção de conteúdo. Tá? Então isso daqui já é uma barreira de entrada considerável. É difícil. Segundo ponto. Existe alguma empresa dominante no setor de educação e finanças? Não existe. Pelo contrário, talvez eu faça parte do que mais se aproxima. Eu, assim, como ecossistema, né, faça parte do que mais se aproxima disso. Então porra, se não tem, né, uma empresa dominante, mais espaço para mim. Terceira pergunta, é um mercado crescente? É um mercado crescente. Quando eu entrei na Bolsa, a gente tinha 300 mil investidores. Hoje a gente tem 4 milhões de investidores.
e a gente deve chegar em 100 milhões de investidores em algum momento. Então o mercado é crescente. Se o mercado é crescente, né, a gente chama isso daqui de tamanho de mercado endereçável. Né? Quando você vai falar com investidores, você geralmente fala sobre isso, tamanho de mercado endereçável. O investidor vai te perguntar, qual é o tamanho do mercado endereçável? E aí você vai falar, não tem, é pequeno, vai cair. Aí o investidor fala, cara, então não vou investir no seu negócio. Beleza. Como o mercado endereçável de finanças é grande, porque, olha só, pensa comigo. Se o mercado não aumentasse o número de investidores, imagina, todo mundo aqui investe com categoria, ganha dinheiro, e aí a gente ganha, por exemplo, 10% ao ano, tá bom? E vamos supor que a gente ganha 10% ao ano. Se a gente ganha 10% ao ano, significa que o mercado de finanças já vai crescer 10% ao ano. Isso sem entrar novas pessoas em algum segmento, por exemplo. Você tem noção? Então, mesmo se não vierem novas pessoas para investir, a gente já tem um mercado que cresce 10% ao ano. Além disso, a gente tem um número de pessoas novas vindo investir. É por isso que, por exemplo, eu estou tão inserido no mundo de educação. Perfeito? Então, o tamanho de mercado endereçável é gigante. É por isso que eu também estou em finanças, alinhando com outras coisas, com o meu talento, com o que eu amo fazer, com o que eu acredito e com o que eu sei. Né? Isso daqui é muito poderoso. Quarta pergunta aqui, né? O mercado já sofreu disrupção de tecnologia? A resposta é não. Né? Então, não teve uma tecnologia que impossibilitou ou dificultou o nível máximo a entrada de um novo concorrente. Quem está fazendo isso é a gente agora. A gente investiu um time gigantesco de tecnologia, não para de contratar tecnologia, fazer uma puta plataforma. Por isso que o nosso aplicativo tem um monte de coisa, dá para assistir offline, não sei o que lá, e o caramba. Entendeu? Então, você entendeu o porquê que eu tomei a decisão? O porquê que a gente toma essa decisão como empresa? Existe barreira de entrada? Sim. Eu consigo isso daqui. Os outros não me bloqueiam. Existe alguém que é dominante? Não. Top, se não tem alguém dominante, mais fácil. É um mercado crescente? Sim, muito. O mercado já teve disrupção de tecnologia? Não. Então não tem uma tecnologia como a do Uber que impossibilite a entrada de novos entrantes. Então o que eu faço? Vou entrar nesse segmento. Entramos na Finclass. Lançamos a Finclass, um puta sucesso, um puta produto incrível, né? Por um ticket baixo, né? Por um ticket de R$39 por mês, tá? Então, isso daqui foi incrível, assim, ajudou a gente a tomar decisão várias vezes, várias vezes, tá? O pessoal está perguntando, o que é disrupção de tecnologia? Disrupção de tecnologia é quando você tem uma tecnologia nova que ela muda toda a forma de atuar no segmento, né? Então, por exemplo, táxi, né? Você tinha o táxi andando, de repente, como que era para pedir táxi? Você ligava, você ia até o ponto. Hoje, você pega e baixa no aplicativo no Uber ou algum outro concorrente e pronto, tá? Então, acabou. Você não, assim, é muito difícil você brigar com o mercado que foi disruptado tecnologicamente, tá? E aí, deixa eu contar uma história para vocês aqui, importante. E aí depois eu vou te dar o presente que eu prometi, 2 livros de graça para vocês, só para quem está aqui na live, tá? E um recado importante sobre o que vai acontecer amanhã. Quero contar a história do René. A história do René é muito boa. Eu tô para contar ela há muito tempo. Eu quase contei ela no lançamento da Finclass, eu quase contei ela nos últimos desafios, então eu vou contar ela pela primeira vez agora. É uma história que a gente pegou aqui, que a gente achou muito legal. Olha só. O René era uma pessoa com muito potencial, gente. Vocês conhecem algum René aí? O René era um cara com muito potencial. O René, ele tinha boas notas na escola, ele era uma pessoa esforçada e todo mundo gostava muito do René. Certo? Todo mundo gostava muito do René. Só que ele tinha um problema. O René era muito procrastinador. O René era um procrastinador nato, velho. Nato. Né? Tudo que ele podia, ele deixava para depois. E com o tempo, isso daqui foi consumindo o René. O René é uma pessoa nova na escola e a procrastinação foi consumindo o René. Né? Aí, aos 22 anos, ele percebeu que ele precisava evoluir. Ele falou, caraca,
Eu preciso evoluir, eu preciso crescer, né? Eu preciso crescer, eu preciso evoluir. E o René, ele trabalhava e ele estava muito bem. Ele estava muito bem, mas, cara, ele percebeu que para crescer, ele precisaria buscar conhecimento. Aos 22 anos, o René percebeu que ele precisaria buscar conhecimento para crescer. Ele falou, caraca, vou atrás de conhecimento. O que acontece quando você quer ir atrás de conhecimento? Você pega e se matricula em um monte de lugar. O René foi e se matriculou numa escola de inglês. Aí se matriculou numa escola de inglês, se matriculou em outros cursos. O problema é que depois de uma semana, o René ele não conseguiu aguentar o pique. Estava estudando demais, estava difícil de conciliar a agenda, a rotina. E aí ele parou de fazer aqui o curso dele de inglês, como todos os outros cursos que ele tinha se inscrito e tudo que ele tinha se inscrito até então. Isso aos 22 anos. A vida foi seguindo. A vida foi seguindo. Está se identificando com isso? A vida foi seguindo. E aos 32 anos, o René, ele teve um clique. 32 anos de idade, o René falou, caraca, meu, eu preciso guardar dinheiro pro futuro. Eu preciso guardar dinheiro pro futuro. Né? Se eu não guardar dinheiro pro futuro, cara, como que eu vou, no futuro, ter liberdade? Como que eu vou, sei lá, cuidar de meus filhos, ou poder viajar, ou comprar as coisas que eu quero? Caraca, eu preciso guardar dinheiro pro futuro. Só que ele não ganhava muito, né? O René não ganhava muito dinheiro, afinal de contas ele não se profissionalizou tanto, ele deixou de estudar ao longo do caminho, deixou de adquirir conhecimento. Né? Mas como ele ainda tinha tempo, ele pensou assim, cara, tô com 32 anos. Tô na boa, dá tempo ainda pra mim, Eu posso me dar o luxo de esperar um pouquinho, eu posso começar a guardar grana com o tempo, eu tô muito novo. Né? Afinal de contas, eu vou me aposentar lá na frente, eu sou muito novo. E aí o que aconteceu? O René ele falou, cara, eu sou muito novo, quero começar a investir um pouquinho. E aí o René abriu conta numa corretora. Separou o dinheirinho dele para começar a investir. E aí ele falou, cara, dá tempo de eu ficar rico. Mas aí ele deixou de levar o assunto tão a sério. Ele falou, cara, quer saber? Puta, até esqueci a conta da minha corretora. A René esqueceu a conta da corretora, precisava pedir para lembrar a senha e tal. Ele falou, cara, deixa pra lá, se foda, vai, deixa aí. Sou muito novo. Aí começou a passar o tempo. Com 42 anos, o René começou a se preocupar com a saúde. Né? Com 42 anos, o René começou a se preocupar com a saúde. Ele não era tão velho, 42 anos, pelo contrário. Mas ele já sentia algumas dores no corpo. Né? Ele pensou que talvez fosse a hora de começar a se alimentar melhor, a cuidar melhor da vida dele. Né? E aí começou a procurar um monte de receita saudável. Falou, não, vou procurar umas receitas saudáveis aqui. Já sei, vou me matricular numa academia também. Né? Vou mudar tudo, agora eu vou mudar tudo. Eu tenho 42 anos, ainda sou novo, dá tempo de eu mudar. O que aconteceu? Inscreveu na academia, tal, dietinha. Parou de fazer dietinha, não foi na academia, começou a comer congelado, foi passando o tempo. E aí, foi assim que o René chegou aos 60 anos. E aí o René tinha um emprego comum, aos 60 anos de idade, ele não tinha dinheiro guardado para sua aposentadoria, e ele também não tinha saúde. Né? E o pior ainda, ele chegou na idade, né, ele chegou aos 60 anos e falou, cara, se eu quiser me aposentar, eu preciso guardar muito dinheiro. E eu vou precisar fazer isso por mais 10 anos. Isso se eu chegar vivo até lá, né, é o que o René pensava. E aí o René deixou tudo para depois. A vida inteira. Ele deixou tudo para depois. Até o ponto em que o depois, ele deixou de existir. Sacou? Até o ponto em que o depois ele deixou de existir. Então, o que foi barato a vida inteira passou a ser caro demais. Né? O que foi barato a vida inteira ficou caro demais. E a história do René, né, por mais que ela seja triste, ela não é única. Na verdade, poderia ter trocado o René por vários nomes que eu estou vendo aqui, né? Por Emanuel, por Gabriel, por Luciana, por João, por Ana, por um monte de gente. Né?
E essa história é muito mais comum do que parece. É muito mais comum do que parece, tá? Então, o que era cedo demais, o que tinha tempo demais, acabou ficando tarde demais, tá? Então, qual que é a mensagem aqui dessa história? A mensagem dessa história, gente, é que a melhor época para plantar uma semente foi ontem. A segunda melhor é hoje, né? E a terceira melhor é amanhã. E essa história ela é muito comum, cara. Ela acontece com todo mundo, assim, com quase todo mundo, né? Com a maioria das pessoas. A gente olha para as pessoas mais velhas, pô, vários arrependimentos, sem grana, sem saúde, sem liberdade, um monte de coisa. E, cara, por que a gente deixa tantas coisas para depois, sabe? Se a gente poderia fazer hoje, muitas delas. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar na história do René para vocês, tá? Espero que de alguma forma ela toque vocês. Eu não quero cagar regra aqui. Eu sei que muitas das coisas que vocês poderiam fazer para mudar a vida de vocês está ao alcance de vocês e vocês sabem o que é. Vocês sabem, geralmente a gente sabe, né, o que é. Vocês sabem o que é. Tá? Então quando eu falo de grana, de investimentos, educação financeira, cara, porra, as pessoas não levam a sério isso, né? As pessoas não levam a sério isso. Eu gostaria que levassem. Gostaria muito. Gostaria que uma das minhas contribuições para o mundo fosse essa, de fazer as pessoas levarem mais a sério educação financeira, grana, dinheiro, investimentos. Tá? E agora eu tenho duas coisas para falar. Né? Uma só, daqui a pouco eu vou entregar para você 2 livros de graça que eu prometi. Vou explicar para vocês a dinâmica, então fica na live, porque vai ser um presente meu para vocês. Tá? E vai ser disponível só para vocês que estão na live aqui. Porque vocês só vão poder fazer isso até às 7 da manhã. Tá? Antes disso, eu quero só dar um recado. Amanhã a gente vai fazer uma coisa muito especial. Amanhã tem 2 coisas especiais, tá? 2 coisas especiais. Por quê? Primeiro, amanhã vai ser um dia que é o domingo, vai ser o único domingo, né, desse desafio. Hoje fiquei muito feliz, pô, 50 mil pessoas aqui no sábado, isso é coisa pra caramba, cara. Olha isso, aí você fala, o Brasil, pô, não dá pra mudar, não tem uma galera querendo mudar, a gente não vai investir, só tem moleque. Cara, olha isso, 50 mil pessoas no sábado, isso é foda. Vocês são fodas, vocês são fodas. A gente é foda, a gente tá junto nessa, a gente é foda. Tá? Então amanhã eu quero que todo mundo participe da live. A gente investiu numa dinâmica por um simples motivo. Porque a gente quer fazer uma coisa massa amanhã. Então, participem desde o começo da live. Eu sei que a gente entra nas 5 e 6 e vai subir no número, entre no começo da live. Porque tem uma dinâmica que a gente vai fazer que é no começo da live. Muito legal, muito bonita. Sério, uma dinâmica bonita, espero que vocês gostem. Tá? Vai mudar o conteúdo da live? Não vai mudar o conteúdo da live. Mas vai ser uma dinâmica que vai ficar mais legal a live. Espero que vocês gostem, tá? Eu e meu time, a gente foi atrás, correu e a gente fez de coração. Espero que vocês curtam e se divirtam com o que vai acontecer amanhã no começo da live. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa dentro disso. Amanhã, né? Pô, imagina que a gente vai, depois de 9 meses, abrir inscrições para o meu treinamento. O treinamento do 1000 ao Milhão 3.0. Tá? Ele vai ser um treinamento diferente de todas as outras mais de 15 turmas que a gente já fez. Vai ter tudo que as outras turmas tiveram, que fez nosso treinamento ser incrível. A gente faz uma pergunta, né? De 0 a 10, quanto você recomendaria esse treinamento para um amigo ou familiar? A nota média foi 9.6. Então é um treinamento incrível, muito bacana. E aí eu vou abrir inscrições na segunda-feira para ele. Só que amanhã, no final da live, eu vou terminar a live e vou falar assim, galera, quem quiser ir embora, pode ir embora. Quem está aqui pelo conteúdo gratuito, top, nos vemos na segunda. Quem quiser ficar, eu vou explicar tudo sobre o treinamento. Então amanhã no final da live eu vou explicar tudo sobre o treinamento. E se você quiser já se antecipar e saber tudo que vai ter no treinamento, ver se ele é para você, né? Essa turma de mentoria que a gente vai abrir, clica no link da minha bio quando terminar aqui a live, porque lá você tem uma página para você fazer uma pré-matrícula com seu nome e com seu e-mail. Tá? É um treinamento de investimentos muito profundo. Tá? Então a gente começa do básico, a gente pega pela mão quem nunca investiu, a gente vai no nível profundo até chegar em análise para que você tome sua própria decisão. Finanças pessoais, num nível de diagnóstico financeiro familiar muito mais profundo. E a gente vai entrar pela primeira vez na história em negócios, num nível mais profundo. Então eu vou mostrar como a gente faz negócios.
time de venda, marketing, internet, negócios, equity, escala, processos, OKRs, KPIs, tudo. Beleza? Então depois entra no meu link da bio quando terminar a live aqui, vê se é para você. Se for para você, faça uma pré-matrícula. E amanhã, quando terminar a live, eu vou falar, galera, terminou a live, agora eu vou falar só do treinamento. Por quê? Porque eu não quero ficar falando para todo mundo. É para quem achar que faz sentido. Quem não achar, tamo junto. Beleza? Então eu já dei esses 2 recados e vou te dar agora o presente. Primeiro recado, lembrando, amanhã na live vai ter uma dinâmica especial, espero você. E depois, no final da live de amanhã, esteja comigo porque eu vou falar tudo sobre o treinamento que a gente abre inscrições na segunda. Top? Terceiro, presente então. Qual que é o presente? A gente decidiu disponibilizar de graça para vocês 2 livros. Tá? Esses 2 livros são livros do Napoleão Hill. São livros gratuitos. Tá? Você só vai poder retirar esses livros até às 7 horas da manhã. Ou seja, agora é 6 horas da manhã até às 7 horas da manhã. Como que você vai fazer? Você vai... eu vou postar agora a frase do dia no feed, né? E aí, nos stories, eu vou botar um arrasta para cima, né? Na verdade, pra você clicar no link, não tem mais arrasta para cima, para você ir para um aplicativo, para uma página da Esquilo. Esquilo é uma página parceira que topou ajudar a gente nisso. É através da Esquilo que a gente vai disponibilizar isso para vocês. Através da Esquilo, você vai poder acessar 2 livros do Napoleão Hill de graça. É um presente meu, da Esquilo e da Citadel, que é a editora que tem o direito dos livros do Napoleão Hill no Brasil. Tá bom? Então presta atenção. Vai ter um link nos stories. Você vai clicar lá. Aí você vai se cadastrar na Esquilo, de graça. Você vai ter acesso a esses 2 livros do Napoleão Hill. E temos que agradecer quem? A Citadel, a editora do Napoleão Hill, que forneceu pra gente, e a Esquilo. Tá bom? Beleza? Vou postar a frase do dia agora e veja como faz sentido a frase do dia. Caralho, peraí. Frase do dia. Só acorda com oportunidade quem não dorme com ilusão. Não seja mais um iludido, ok? Faça as coisas direitinho, porque, cara, se você só ficar viajando e sonhando, não vai aparecer alguma coisa concreta na sua vida, beleza? Espero que vocês aproveitem, leiam o livro, se divirtam. Amanhã, domingão, nos encontramos para o nosso 7º dia do desafio. Tô muito animado, tô muito feliz, curti. Olha essa pegada Viking, meu. Olha isso, cara. E pra fazer esse negócio aqui? Eu não sei fazer isso sozinho, não. Ainda bem que a Cata tá aqui. Tamo junto, galera. Um abraço e tchau.